O vídeo de hoje é especial para os pais. Como os homens se aposentam em 2023? Os pais podem se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade pode ser por idade urbana, idade rural, idade híbrida e também do pai com deficiência. Vamos iniciar falando da aposentadoria por idade urbana. Antes da reforma da Previdência de 2019, a aposentadoria por idade urbana do homem exigia 65 anos de idade e 180 meses de carência, equivalentes a 15 anos de tempo de contribuição. Para quem já estava vinculado ao INSS antes da reforma, mas não preenchia os requisitos para se aposentar, se encaixa na regra de transição. Na regra de transição, os requisitos ainda são os mesmos, 65 anos de idade e 180 meses de carência. A reforma também trouxe uma regra definitiva, que é destinada aos contribuintes do INSS vinculados a partir da reforma da Previdência. Nessa regra definitiva, a permanente, os homens se aposentam com 65 anos de idade, mas com 20 anos de tempo de contribuição. Antes da reforma, o segurado receberia 70% da média, mais 1% ao ano, limitado a 100%. A média era sobre os 80% maiores salários de contribuição. Havia o descarte dos 20% menores salários. O cálculo de benefício para a regra de transição e regra definitiva é assim: 60% da média de todos os salários de contribuição, mais 2% ao ano que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição. Agora falando sobre a aposentadoria por idade híbrida. Essa é muito parecida com a aposentadoria por idade urbana. Inclusive, os requisitos são os mesmos antes e depois da reforma. O que difere as duas é que na aposentadoria por idade híbrida, o homem pode utilizar o tempo de trabalho urbano mais o tempo de trabalho rural para atingir o tempo mínimo de contribuição. Antes da reforma, o homem precisava ter 65 anos de idade e 180 meses de carência. Na regra de transição, que é para aqueles que já estavam vinculados, mas não tinham os requisitos completos, também se aposentará com 65 anos de idade e 180 meses de carência. E na regra definitiva, destinada para quem se vinculou ao INSS após a reforma, o homem se aposenta aos 65 anos de idade, mas com 20 anos de tempo de contribuição. Quanto ao cálculo de benefício, é o mesmo falado anteriormente na aposentadoria por idade urbana. A aposentadoria por idade rural, por sua vez, não foi alterada pela reforma da Previdência e é destinada aos trabalhadores rurais com redução de 5 anos na idade mínima. Na aposentadoria por idade rural, o homem se aposenta com 60 anos de idade e 15 anos de atividade rural. Em regra, o valor do benefício do segurado especial rural é de um salário mínimo. Em 2023 está em R$ 1.320. A aposentadoria por idade do homem com deficiência também não foi alterada pela reforma da Previdência. Os requisitos são os seguintes: o homem precisa ter 60 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência, e esse tempo tem que ser como pessoa com deficiência. O valor da aposentadoria da pessoa com deficiência por idade é de 70% da média, mais 1% ao ano completo. Agora falando da aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma da Previdência, o homem precisava ter 35 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. Não precisava de idade mínima. O valor do benefício era referente à média dos 80% maiores salários de contribuição multiplicado pelo fator previdenciário. Agora, para quem não tem direito adquirido, ou seja, não preencheu os requisitos até a data da reforma, pode se encaixar nas regras de transição. As regras de transição são: regra de transição por pontos, idade progressiva, pedágio 50% e pedágio 100%. A regra de transição por ponto consiste na soma da idade mais o tempo de contribuição. Em 2023, o homem precisa ter 100 pontos e 35 anos de tempo de contribuição. Na regra de transição idade progressiva, o homem precisa ter 63 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição. O valor do benefício nessas duas regras de transição será de 60% da média de todos os salários de contribuição,
mais 2% ao ano que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição. Quanto à regra de transição pedágio 50%, o homem precisa ter no mínimo 33 anos de tempo de contribuição até a data da reforma e pagar um pedágio de 50% do que faltava para se aposentar até a data da reforma. O valor do benefício é de 100% da média multiplicado pelo fator previdenciário. Por fim, na regra de transição pedágio 100%, o homem precisa ter no mínimo 60 anos de idade e pagar um pedágio de 100%, ou seja, o dobro do tempo que faltava para ter 35 anos até a data da reforma. Quanto ao valor do benefício, o segurado receberá sobre a média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994. Também tem-se a aposentadoria por tempo de contribuição do homem com deficiência. Os homens com deficiência grave se aposentam com 25 anos de tempo de contribuição, os com deficiência média com 29 anos de tempo, e os homens com deficiência leve se aposentam com 33 anos de tempo de contribuição. Se você acredita ter direito a uma aposentadoria ou fez o pedido, mas foi negado pelo INSS, procure um advogado especialista em direito previdenciário para te auxiliar. Você gostou das informações desse vídeo? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.